queridos irmãos e irmãs, em particular, queridos catequizandos e catequizandas. A primeira leitura de hoje nos traz um momento fantástico da história da humanidade, um momento iluminadíssimo, único, um encontro entre Deus e homem de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Moisés é atraído e quando ele se aproxima, ouve a voz de Deus que diz: tira a sandália dos teus pés, o terreno onde tu pisas, ele é santo. Quem é você? Logo que nós conhecemos uma pessoa, nós queremos saber como se chama, como se dirigir a ela. Deus diz: eu sou o Deus dos teus pais, vim para libertar o povo da escravidão. Mais tarde ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Hoje vocês vieram também apresentar-se a Deus. Não é um Deus diferente, um Deus estranho, que vocês ainda não conhecem. É o Deus dos seus avós, dos seus pais, o Deus de vocês. O Deus que está na sua família e com a sua família desde antes de você nascer. E mesmo antes de você nascer, Ele já te amava. Mas mesmo assim, Moisés queria um nome. Deus não dá um nome, Ele dá um verbo. Eu sou aquele que é. Eu sou o que sou. O que isso significa em primeiro lugar? Bom, daí vem os nomes de Deus na Bíblia. Em hebraico, Yahvé, que se aportuguesou para Javé, como nós encontramos em muitas traduções. Os nossos irmãos evangélicos chamam ele de Jeová. É mais ou menos a mesma coisa. Mas o ser é muito bonito de pensar. Deus é aquele que é. Por quê? Porque os outros não são. Tanto os outros deuses são falsos, como os deuses que nós inventamos também são falsos. O dinheiro, o prazer, a beleza, todas essas coisas são passageiras. Mas o amor de Deus por nós não. Ele é, era e sempre será. Ele é o mesmo desde antes do mundo existir. Maravilhoso pensar isso. Mas vocês que são jovens também têm aula de inglês na escola. A primeira coisa que a gente aprende é o verbo to be. É a única coisa que eu lembro também da aula de inglês, né? Mas o verbo to be, a gente lembra que significa ser e estar. Para nós são separados os dois verbos. Em inglês não, em hebraico também não. Uma tradução possível e também muito bonita seria: eu sou aquele que está. Porque eu estou com você, eu estou com o meu povo, eu não vou te abandonar. E esse é o caminho que nós seguimos em Deus. Então vem o Evangelho de hoje, que é como um soco no estômago. Uma passagem muito, muito difícil. As pessoas chegam para Jesus comentando de desastres que aconteceram naquela época. Pilatos, que era o rei, tinha mandado matar um grupo de galileus, enquanto eles iam no templo para rezar. Jesus ainda lembra uma outra passagem, onde uma torre desabou e matou 18 pessoas. Se nós quisermos comparar com o nosso tempo, dá a impressão que não mudou muita coisa. E agora, como a gente tem informação rapidinho, né? Nossa, quanta coisa ruim chega até nós. Esse ano começou com um desastre lá de Brumadinho. Depois teve um incêndio no centro técnico lá do time de futebol. Depois enchentes no Rio de Janeiro, com desabamentos, o mesmo em São Paulo, até em Bauru, nossa cidade. Aquele massacre horroroso que aconteceu em Suzano, né? E aí a gente é tentado a fazer a mesma pergunta: Jesus, o que isso quer dizer? Ele responde duas coisas para nós. Vós pensais que isso acontece porque aquelas pessoas são mais pecadoras que as outras? Eu digo que não. A gente às vezes cresce com uma ideia de que Deus castiga. Mas Jesus se apresenta da seguinte forma: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mais do que o necessário, de sobra. Além disso, em outra passagem ele diz: Deus não quer que o pecador morra, mas que ele se converta e se salve. Portanto,
não é um ato de Deus, não é a vontade de Deus. Mas nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. E a força do pecado, a vitória do pecado sobre o ser humano, é a morte. E por isso ele diz: se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Que coisa macabra. Em seguida ele conta uma parábola que nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer. Um homem plantou uma figueira no seu pomar. A figueira é uma árvore grande, ocupa bastante espaço, entra ano, sai ano, aquela árvore só cresce, não produz frutos. E ele fala: bom, acho que já deu a chance dessa figueira, compensa cortar e plantar uma outra coisa no lugar. Mas a pessoa que cuidava do pomar, o jardineiro, chega para ele e diz: Senhor, paciência, dá mais um ano, vamos podar ela direitinho, colocar adubo e regá-la. Quem sabe dessa vez ela não produz frutos. Isso faz a gente pensar o seguinte: o tempo que Deus nos dá é preciosíssimo, é importantíssimo. O que Jesus está dizendo é que a nossa vida, ela é frágil, ela é delicada e ela tem que ser protegida. E ela tem que ter um sentido acima de tudo. Agora, existem duas formas de encarar isso. O mundo encara com o famoso carpe diem: aproveite o seu dia ao máximo, coma tudo que você puder comer, jogue videogame a maior parte do tempo, não faça as coisas que você não gosta de fazer, namore com quem você quiser, porque a sua vida é curta e você tem que aproveitar. Ou seja, para aproveitar a sua vida, você acaba com ela o mais rápido possível, né? Uma contradição gigantesca. Agora, para nós cristãos, cuidar da vida significa viver na amizade de Deus para que ela produza frutos. E quantos frutos nós podemos produzir? Vocês estão agora se preparando para receber os sacramentos. A Crisma é o sacramento da maturidade. Vocês já foram confiados a Deus no dia do batismo de vocês. Alguns estão se preparando também para o batismo. Mas veja só, quando a gente se aproxima de Deus, é importante que nós o façamos com liberdade. A maioria de vocês aqui não se lembra do dia do batismo de vocês. Vocês foram entregues à água para serem um só com Deus, para que esse Deus que é e que está, esteja também com vocês. Mas vocês ainda não disseram o seu sim de própria voz. E para isso vocês estão se preparando. A vida de vocês deve, portanto, produzir muito fruto. Para todos nós, temos que produzir fruto hoje, porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda. Não podemos deixar para amanhã o bem que nós temos que fazer hoje. Isso é muito importante. A primeira paróquia que eu trabalhei como padre tinha uma capela de um santo que tem bastante devoção pelo Brasil, mas eu particularmente não conhecia muito, que é Santo Expedito. Vocês já viram a imagem desse santo? Alguém já ouviu falar? Santo Expedito, diz a tradição popular, é o santo das causas urgentes. Urgentíssimas, o que é para amanhã. Tanto que na cruz, ele é um soldado romano segurando uma mão, uma cruz escrito hoje. E aos pés dele é um pássaro que traz uma mensagem escrito cras, um corvo. O que isso quer dizer? Conta a história do santo que várias vezes ele sentiu o amor de Deus no seu coração, ele tinha desejo de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um cristão melhor, mas vinha aquela vozinha no ouvido dele e dizia: amanhã, deixa para amanhã, você ainda é muito jovem para assumir uma responsabilidade, deixa para amanhã. Amanhã é o dia de começar regime, jejum, né? Segunda-feira é o dia mundial do início do jejum. Deixa para amanhã. Para que eu vou parar de fumar hoje? Eu ainda estou saudável. Quando eu ficar doente eu paro. E assim nós vamos destruindo a nossa vida e deixando de realizar o bem, de produzir os frutos que nós podemos produzir. A imagem desse santo é a de alguém que pisa nessa tentação de deixar para amanhã e grita: hoje, Senhor, eu quero aceitar a Tua graça em minha vida. Hoje eu quero me voltar para Ti. Hoje eu aceito a Tua luz. Que nós possamos, então, ouvir esse Evangelho e pensar: hoje é um dia especial para mim. Hoje é mais um passo numa caminhada que eu dou
rumo a Deus. Não é para amanhã, é para hoje. E ainda mais nesse tempo santo da Quaresma. Não só para os catequizandos agora, mas para todos nós. Pensem só, irmãos e irmãs, quantos frutos espirituais e materiais nós podemos produzir nesse tempo santo, intensificando as nossas orações, fazendo jejum e penitência pelos pecadores, na prática da caridade, que pode nos ajudar a diminuir o sofrimento imenso dos nossos irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo. É hoje, não é amanhã. Hoje nós temos esse dia, amanhã nós não sabemos. E se amanhã for o dia da figueira ser podada? Não sabemos. Sabemos que a nossa vida está em Deus. E nele nós confiamos. Por isso agora nós queremos, junto com esses jovens, consagrar a nossa vida a Deus. Peço que se aproximem do altar aqueles que vão receber hoje o rito da água. Irmãos e irmãs, rezemos em silêncio pelos eleitos e catequizandos, implorando o espírito de penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Em um minuto de silêncio, rezamos pelos nossos catequizandos. Queridos eleitos e catequizandos, manifestem sua atitude de penitência, ajoelhando-se para a oração. Agora, os catequizandos manifestam o arrependimento dos seus pecados e pedem a misericórdia de Deus. Vamos lá? Tem compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Amém. Bendito sois, Senhor nosso Deus, que encheis o mundo com a vossa bênção. Concedei aos vossos filhos eleitos e catequizandos, que serão aspergidos por esta água, criatura vossa, abundância de graças celestes, para terem progresso constante no vosso amor e na busca das coisas divinas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.